Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, então, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos 10 a 12. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos 10 a 12. Nós estamos nos aproximando da data em que se comemora o dia também da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. E eu gostaria de fazer algumas alusões a isto também com base no nosso texto, aos valores, aos princípios da Reforma, que também trouxeram para nós uma herança muito importante, não é? E que se fundamentou sobretudo na palavra. Como foi que a palavra de Deus nos foi dada? Como é que Deus agiu no decorrer da história e como se deu esse processo de revelação da vontade de Deus que hoje nós temos diante de nós. Como se deu a formação do próprio cânon. Nós temos alguns elementos interessantes aqui nesse texto para refletir a respeito disto. E eu gostaria então de fazer a leitura desses 3 versículos, versos 10, 11 e 12 do capítulo 1 da primeira epístola de Pedro. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Senhor Deus, mais uma vez, dá-nos da tua instrução, dá-nos graça, dá-nos sabedoria na transmissão da tua palavra, dá-nos capacidade de compreendê-la, de aplicá-la, de viver, ó Deus, de acordo com os teus propósitos, de preservar, Senhor, aquilo que é importante para a manutenção da tua obra, para a exposição da nossa identidade em Cristo Jesus. Obrigado pela tua revelação, obrigado por ter se comunicado conosco, obrigado por fazer isso diariamente. Obrigado, Deus, porque a tua palavra tem falado ao nosso coração e através dela nós temos sido enriquecidos, nós temos sido edificados e nós temos tido a oportunidade de trabalhar melhor a nossa própria comunhão contigo, de desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, sabendo que é o Senhor quem realiza em nós tanto querer como realizar. Ó Deus, esteja com cada um dos irmãos, com cada uma das famílias que aqui também se faz presente, com aqueles, ó Pai, que porventura ouvirão esta mensagem também através do nosso canal na internet. Seja com cada um, ó Deus, santifica a vida de cada um, exorta e desafia pelo teu Santo Espírito a cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome e para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, nós dissemos aqui recentemente que todos os cristãos, de modo individual, têm ao menos uma função específica a ser realizada na igreja do Senhor Jesus. Dentro do corpo de Cristo, nós somos chamados para o exercício de algum tipo de obra, de algum tipo de ministério, não é? De algum tipo de função. E isso é muito claro quando nós estudamos, como também fizemos, os dons espirituais que são concedidos por Deus em sua soberania a cada um de nós. Fica mais claro ainda quando somos levados a ver a diversidade desses mesmos dons em ação. Sabemos que há um único e um mesmo Deus, mas que opera sobre todos nós e que nos une em um mesmo propósito. No aspecto coletivo, então, também é possível observar que há tarefas que precisam ser realizadas pela igreja como um todo, inclusive, de forma conjunta, de modo que há designações que são também tão amplas e tão gerais que acabam lançando responsabilidades sobre todos nós, sem exceção, e delas nós não podemos desistir. Nós cantamos aqui, nós sabemos muito bem que de fato é Deus quem tem preservado a sua igreja, é Deus quem tem preservado a sua palavra e é Deus quem tem levantado homens para proclamá-la,
desde sempre, no decorrer do tempo. O nosso texto chama a atenção para isso, irmãos. Ele chama a atenção para a maneira como Deus tratou conosco, como Deus trata com o seu povo, pactualmente, revelando, manifestando a sua vontade, os seus desígnios, não é? E ao entendermos, então, os objetivos que Deus tem, nós temos a condição de nos aliarmos, não é? Àquilo que Ele nos propõe, àquilo que Ele nos ordena na sua palavra. O texto chama a atenção também para o correto entendimento do próprio ministério profético. E a proposta que nós temos aqui é examinar esse ministério, o ministério dos profetas na antiguidade, fazendo uma relação também com os próprios apóstolos, fazendo uma relação também com os próprios reformadores, fazendo uma relação conosco, porque afinal de contas a tarefa vai passando, não é? De geração a geração, e ela chegou a nós também nesses dias. Então, quando nós falamos sobre o ministério profético, nós podemos e devemos levar em conta o exercício do nosso próprio ministério também. Nós somos chamados para falar acerca do Senhor, para trazer ao conhecimento das pessoas a revelação, a palavra de Deus que nos foi dada. Por incrível que pareça, sabemos que há muitos que não a conhecem, que não conhecem as Escrituras, que não conhecem a obra de redenção de Jesus Cristo. Nós mesmos precisamos nos aprofundar no conhecimento das verdades, que nos são trazidas também. Então, meus irmãos, quando nós falamos sobre profetas de Deus, vejam, nós o podemos fazer tendo em vista a compreensão restrita do termo, mas nós podemos fazer também tendo em vista a compreensão abrangente. O que eu quero dizer com isso? É que o ofício profético, tal como nós o vemos no Antigo Testamento e também no Novo, porque os apóstolos exerciam uma função similar, né? Os apóstolos são como que profetas no Novo Testamento. Aquele ofício, que é o ofício de trazer, inclusive, novas revelações ao povo, este ofício acabou. Era uma vocação especial necessária a uma determinada época, dentro de certas circunstâncias, e enquanto o cânon estava sendo formado. Não é? Então Deus levantava homens que serviam ali como um instrumento de comunicação entre Deus e o povo. Eles eram a própria voz de Deus na sua geração, e aquilo então era registrado por escrito, e era tido ali como inspirado, como sagrado. Entretanto, irmãos, vejam, há coisas aqui que cabem a nós, porque cada um de nós pode ser e deve ser um proclamador fiel da palavra. E cada um de nós deve transmitir a revelação divina na sua integridade. Por todos os séculos, Deus tem levantado homens e mulheres para cumprir esta missão, e mais do que isso, Ele deu essa missão à igreja e a tem fortalecido e a tem capacitado para levá-la adiante, com todos os graus de dificuldades que isto envolve, porque afinal de contas, não há como nós pensarmos nos profetas do Antigo Testamento e não enxergarmos na vida deles seríssimas dificuldades que eles tiveram para exercerem os seus ministérios. De modo que o exemplo daqueles profetas fiéis também nos é inspirador, porque por mais dificuldades que nós venhamos a ter também para vivenciar as coisas de Deus nesse mundo e agirmos como igreja nesse mundo, nós o podemos fazer. Porque se Deus usou homens no passado assim, Ele pode usar homens no presente da mesma maneira. Então, irmãos, uma reflexão aqui cabe sobre a maneira como Deus lidou com os seus profetas, a maneira como Deus lida com os homens a quem Ele levanta, não é, dentro da sua igreja, com a sua própria igreja, como Ele lida conosco individualmente, e uma análise, então, do papel que nós temos a exercer. Hoje nós vamos falar, então, sobre algumas verdades do ministério profético, do nosso próprio ministério também. E a primeira verdade importante que nós aprendemos aqui, acerca do ministério profético, é que os profetas falaram acerca da nossa salvação. Vejam, meus irmãos, que isso está muito claro no texto. Os profetas falaram acerca da nossa salvação. Qual é o bem mais precioso que nós temos? A salvação.
Por que nós podemos nos alegrar e ter segurança de vida eterna? Por causa desta salvação. Quem realiza esta salvação é Deus. Quais são os meios que Deus emprega para nos salvar? Ora, Deus emprega os seus meios, mas nós temos em vista aqui que a própria transmissão do Evangelho é o meio do Senhor para tocar e transformar o coração das pessoas e para trazer as pessoas para perto de si mesmo. Irmãos, a salvação é um evento tão tremendo que depois de ter sido arquitetada por Deus na eternidade, ela vem sendo anunciada ao longo dos anos, atravessando os séculos. Os profetas já falavam então da essência e das implicações da nossa salvação, da salvação que hoje experimentamos. O apóstolo Pedro, que também nos seus dias era profeta do Senhor, literalmente diz, vejam o testemunho dele, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Observem que interessante como que Pedro descreve a pregação dos profetas no passado. Ele diz que eles profetizaram acerca da graça. Aliás, um dos lemas da reforma protestante, somente pela graça. A salvação se dá pela graça, pela iniciativa de Deus, pela misericórdia de Deus. E nós não podemos nos esquecer disso, meus irmãos. Nós que somos salvos pelo poder do Senhor, não somos melhores do que nenhum ser humano nesse mundo. A salvação nos é dada gratuitamente, por obra e por vontade e por determinação de Deus. E a respeito desta graça soberana, os profetas deram testemunho. Então, aqui é dito que um elemento que fazia parte do conteúdo da mensagem profética referia-se exatamente à salvação, que naquele caso, no contexto de Pedro, era uma salvação futura, a ser revelada a todos os povos, e que também nos alcançou. Ou seja, os profetas já davam testemunho, irmãos, já diziam que havia um projeto de Deus salvífico que incluía todas as nações, que incluía pessoas de todas as etnias, que faria com que a sua igreja crescesse e se expandisse pelo mundo inteiro. E são estes valores, esta semente que tem sido lançada, que nós fazemos parte, da qual nós fazemos parte. A nossa igreja se formou por causa disso. Ela existe por causa disso. Porque na operação da graça de Deus, na transmissão do Evangelho de Deus, nós fomos alcançados, irmãos. Na determinação divina de fazer com que Jesus Cristo fosse conhecido, nós tivemos a alegria e o privilégio de conhecê-lo. Todas as nações foram então envolvidas na obra redentora de Deus, e essa é a grande maravilha do Evangelho. O Evangelho é para todos os povos. Não há distinção, não há acepção de pessoas. Guardadas as devidas proporções, a mensagem salvadora que começou a ser anunciada desde que o homem pecou e que ficou explicitada nas antigas profecias, é a mesma mensagem que é pregada por Jesus e por seus apóstolos, é a mesma mensagem que foi pregada também pelos pais da igreja, pelos reformadores, pelos puritanos, é a mesma mensagem que ainda hoje deve ser proclamada através de nós. Trata-se de um chamado que expressa muito bem o desejo de Deus de estabelecer uma grande família na terra e que demonstra o grande amor que Deus teve por nós. Ele desvendou os nossos olhos, ele abriu o nosso coração para crermos em tudo que os profetas disseram e para nos tornarmos também hoje verdadeiros mensageiros. Nós temos que nos enxergar assim, irmãos, como mensageiros do Senhor, como embaixadores de Deus, como proclamadores do reino celestial nesse mundo. Porque a chamada da grande comissão nos inclui. Ou não? Jesus disse para os seus discípulos, e nós somos discípulos de Cristo afinal, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É por isso que vai século e vem século e a igreja permanece. O Senhor Jesus disse, eu estou com vocês e estarei com vocês até a consumação dos séculos. É por isso que mesmo nos momentos mais sombrios, meus irmãos, em que há apostasia, em que há desvios,
como aconteceu no período que precedeu a reforma, a igreja ainda está lá, a semente ainda é preservada. O Senhor Jesus Cristo permanece com os seus pelos séculos dos séculos e até a consumação do século. Essa foi a promessa. E é isso que deve nos encorajar, é isso que encoraja os grandes homens de Deus, é isso que nos faz perseverar, é isso que dá fôlego para quem trabalha ativamente, de forma dedicada na obra do Senhor. Foi isso que sustentou a pregação apostólica, que sustentou a pregação reformada. É isso que nos sustenta, irmãos. É isso que dá sentido a tudo. A ordem de Jesus, a autoridade de Jesus, a graça de Deus. Agora, vejam que maravilhoso privilégio que nós temos quando avaliamos que o nosso conhecimento da revelação de Deus, do seu plano redentor, é muito mais pleno e completo do que aquele conhecimento que tinham outrora os profetas de ofício. Vejam, eu não estou dizendo que nós somos mais crentes do que os profetas do passado. Eu estou dizendo que nós temos hoje um volume de informação muito superior aos crentes que viviam no Antigo Testamento. E até mesmo aos crentes que viviam no período em que o Novo Testamento estava sendo escrito. Nós estamos em uma era, irmãos, posterior. Aliás, nós até mesmo temos o privilégio de beber de fontes muito seguras, de homens competentes que Deus usou depois, na história da igreja, para se debruçarem sobre os textos bíblicos, para fazerem suas análises, oferecerem suas contribuições, trazerem para nós um entendimento teológico mais aprofundado, que nos faz refletir sobre a nossa condição diante de Deus, sobre quem Deus é, sobre o que nós precisamos fazer como igreja. Então não é simplesmente que nós temos o cânon formado, nós temos homens que posteriormente, usados por Deus, foram também. Nós temos concílios na história da igreja que foram também usados, dirigidos por Deus, pelo Espírito de Deus, para se debruçarem sobre questões, inclusive difíceis, e trazerem para nós análises muito interessantes que nos ajudam a nortear as nossas ações. Porque trabalharam calcados na palavra. As nossas confissões de fé, por exemplo, as nossas confissões de fé que nós adotamos, os nossos símbolos, estão calcados na palavra. São exposições fiéis de doutrinas bíblicas. Nós declaramos isso, nós cremos nisso. Meus irmãos, vejam então que privilégio é o nosso. E para que você não diga que isto é apenas uma elucubração minha, pessoal, lembre-se do que Jesus disse para os seus discípulos, seus conterrâneos, seus contemporâneos. Ele disse isso, ó. Bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. O que Jesus estava dizendo, irmãos, é que os profetas do passado falaram dele, mas quando ele se materializa, quando ele se encarna, são aqueles homens para quem ele se dirige que naquele momento são os privilegiados. Muitos profetas falaram de mim e não me viram. Muitos profetas dariam tudo para ver o que vocês hoje veem e não viram. No texto que nós lemos de Hebreus, capítulo 2, versículo 1 a 4, também é dito lá algo importante, não é? Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos.
Então, o autor de Provérbios chama a atenção para que os crentes tomem cuidado com a apostasia, com a frieza espiritual. Vamos nos apegar às verdades reveladas, não nos desviemos delas, porque foi a duras penas que elas foram trazidas a nós. Muitos desejaram ter o que nós temos. Muitos morreram. Suas vidas foram sacrificadas, porque eles lutaram em defesa da palavra, da tradução, por exemplo, da Bíblia, para as línguas nativas. E você sabe disso. É claro, o autor de Hebreus está em um contexto anterior, mas ele está dizendo o seguinte: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Vejam, isso tudo não aconteceu de uma vez. A revelação do Senhor, que é anunciada pelos profetas, no caso aqui ele fala sobre o anúncio do próprio Senhor Jesus Cristo, ela depois é confirmada pelas testemunhas oculares, por aqueles que a ouviram. E vejam tudo que Deus fez, irmãos, ao longo da história. Vários milagres, sinais, prodígios, distribuições do Espírito Santo. Estas verdades reveladas a nós são verdades que custaram muito caro e que demoraram um longo tempo para serem formuladas como estão. Nós temos que valorizar isso. Você que hoje tem acesso fácil à revelação de Deus conforme as Escrituras, você que ouve o Evangelho sem grandes empecilhos, não seja negligente para com Deus. Não menospreze o que Ele fez para nos proporcionar a vida eterna. Há muitos servos de Deus do passado que dariam também tudo para ver e ouvir o que hoje nós vemos e ouvimos, que gostariam de saber tudo o que hoje nós sabemos, mas não puderam. Então, agarre-se à cruz de Cristo, firme-se nas promessas e não se desvie dos caminhos do Senhor, porque Ele providenciou essas coisas a fim de nos comunicar a sua vontade, fazer com que ela fosse conhecida. Ele levantou profetas, homens, até anjos, para colaborar em prol desta revelação e da nossa salvação. Os profetas falaram acerca desta nossa salvação. Mas também Pedro diz que os profetas falaram movidos pelo Espírito Santo. E eu quero me deter nisso agora. O texto diz que eles investigavam atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Meus irmãos, os profetas da antiguidade falaram movidos pelo Espírito Santo. O termo exato que aparece aqui, aliás, não é nem Espírito Santo, não é? Observem. Nesse momento, Pedro fala em Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo que neles estava. É um termo sinônimo, né? Porque nós cremos que o Espírito Santo, sendo a terceira pessoa da Trindade, é enviado pelo Pai e pelo Filho. Mas nesse trecho é interessante a expressão Espírito de Cristo aparecer. Por quê? Porque Pedro está se referindo aos profetas do passado. Ele está falando sobre os profetas do Antigo Testamento. E ele está dizendo que sobre estes profetas do Antigo Testamento estava o Espírito de Cristo. Sobre eles estava o Espírito de Cristo. Então isso prova que há um conceito de Cristo bem presente no Antigo Testamento. Embora naquele período o Senhor Jesus ainda não tivesse se manifestado na história. Mas o Espírito de Cristo estava lá, guiando, movendo aqueles homens. E agora nós podemos fazer de novo uma menção a um outro lema importante da Reforma. Solos Christus. Jesus Cristo, meus irmãos. Jesus Cristo é o tema central e unificador das Escrituras. Os profetas não falaram de outra coisa senão acerca de Jesus Cristo.
Os profetas olhavam para ele, falavam do Messias que estava para vir, falavam a mensagem que recebiam da parte de Deus para anunciar e criam nessa mensagem. Falavam até de coisas que eles não podiam entender com exatidão e falavam até com precisão impressionante, porque era Deus quem lhes trazia a revelação. Era o Espírito Santo quem os movia e os fazia falar e escrever. A revelação lhes era enviada do céu e eles a tornavam pública, eles a divulgavam, como nós devemos fazer, uma vez que já nos foi dada esta revelação. O papel do Espírito Santo nesse aspecto, irmãos, é mover, conduzir e impulsionar a obra, a transmissão da mensagem de Deus. Por isso o versículo 12 destaca que eles ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. E o mesmo Pedro, mais adiante, só para nós termos uma noção de como ele conhecia bem, né? Ele sabia bem do que estava falando. Na sua segunda epístola, no capítulo 1, versos 20 e 21, então 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, ele diz ali o seguinte, olha, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, é muito importante que você entenda que a Bíblia não foi escrita meramente pelos meios naturais com que se escreve um livro qualquer, porque definitivamente a Bíblia não é um livro qualquer. O grande autor da Bíblia, na verdade, então, quem é? O Espírito Santo, que habitava nos escritores, que levantou os profetas, que os fez registrar aquilo que deveriam, segundo a vontade de Deus. Então nós temos aqui o outro lema importante da reforma, sola Escritura. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante, porque ela foi escrita pela ação invisível, poderosa do Espírito Santo de Deus, que moveu os homens e que inspirou a produção do texto sagrado. Algumas pessoas querem desacreditar a Bíblia dizendo que ela é falha por ter sido escrita por homens falhos, mas o que os questionadores não conseguem enxergar é que os homens são apenas os intermediários da revelação de Deus. Eles têm um papel importante, sim, mas o papel deles é secundário diante dessa revelação. Porque embora Deus tenha preservado a personalidade dos escritores que registraram esse conteúdo, o conteúdo propriamente dito é claramente divino. Vem do alto, vem de Deus. De modo, meus irmãos, que Cristo é o cabeça da igreja, de modo que a Escritura é o que pauta a igreja, a vida da igreja. Nós estamos aqui cercados, vamos dizer assim, delimitados por estes valores, por estes princípios. E estes princípios são inegociáveis para nós. Se alguém quiser nos convencer de qualquer coisa, que prove pela Escritura. Foi isso que Martinho Lutero disse. Por exemplo, a minha consciência, a nossa consciência está cativa à palavra de Deus. O nosso Senhor, a autoridade absoluta sobre nós, chama-se Jesus Cristo. Essa é a nossa declaração de fé, essa é a nossa maior confissão. Da mesma forma, irmãos, que os profetas do Antigo Testamento, não nos cabe então pregar apenas aquilo que nós consideramos relevante ou não, ou aquilo que nós entendemos completamente ou não, ou aquilo que nos é mais agradável ou não. Cabe-nos revelar, proclamar, melhor, toda a verdade de Deus, como também fazia Paulo. Paulo disse para os irmãos em Éfeso que jamais deixou de anunciar a eles todo o desígnio de Deus. Isso é um ponto central do ministério, daqueles que pregam a palavra. Jamais deixar de falar sobre todo o desígnio de Deus.
Isso é algo que nós devemos fazer, irmãos. Por isso, jamais negociar a verdade, jamais camuflá-la, jamais adequá-la aos nossos caprichos, mas anunciar tudo aquilo que vier do Senhor, tudo aquilo que é claramente exposto nas Escrituras. Uma outra coisa que vale ressaltar é que nós precisamos e carecemos do Espírito Santo para realizarmos essa obra, irmãos. Porque essa obra não é nossa, ela é de Deus. A presença de Deus, a bênção de Deus, a autoridade para falar da parte de Deus, a iluminação de Deus, a sabedoria de Deus, são coisas que só o Espírito Santo pode conceder. Ninguém consegue ir tão longe com a sua capacidade mental. Pedro diz, estas coisas também não foram reveladas por mera elucidação humana, imaginação humana. Imaginação humana não produz isto. Imaginação humana não nos daria a Escritura. Conspiração de homens, de grupos de pessoas, não seriam capazes de reproduzir a exatidão da sabedoria de Deus que está expressa aqui, irmãos. Ninguém pode copiar Deus nesse sentido. A gente percebe que a mente de Deus, a mente de Cristo domina a Escritura. O Espírito de Cristo, como diz Pedro, estava nos profetas quando eles falavam, quando eles escreviam. Então, quando lidamos com a Bíblia, por isso que ela não é um livro qualquer, nós estamos aqui diante de algo que foi produzido, que foi dirigido pela própria mente grandiosa, eterna de Deus. Se não buscarmos então o Senhor, se não orarmos, se não suplicarmos pela direção do Espírito, se não andarmos segundo o Espírito, tudo será vão, sem sentido, irmãos. A igreja precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na igreja. Esse Espírito de Cristo que estava nos profetas do passado, estava nos apóstolos. Esse Espírito de Cristo estava na igreja do primeiro século. A igreja primitiva chamada, estava sobre os reformadores fiéis. Estava sobre os mártires cristãos do primeiro, do segundo século. Está sobre os crentes hoje em todos os lugares do mundo. Aqueles que estão sendo perseguidos também pela palavra. O Espírito de Cristo é que sustenta a nós. A igreja Peniel não existiria sem o Espírito de Cristo nela. Nós somos inteiramente dependentes de Deus nesse sentido. E é assim, com o auxílio do Senhor e do seu Santo Espírito, que nós vamos ter condição de levar adiante a nossa missão como servos e como igreja do Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, nós aprendemos aqui que os profetas falaram dos sofrimentos e das glórias do Senhor Jesus. Sofrimentos e glórias de Cristo. Isso nos é dito no versículo 11. Versículo 11 informa que os profetas deram de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A mensagem dos profetas era uma mensagem cristocêntrica. Os profetas não falaram de si mesmos, os profetas não falaram de homens, de governos. Os profetas falaram de Cristo. Cristo é a mensagem que a igreja deve proclamar a todos os homens. Sua morte, sua ressurreição, o que é alcançado por meio da sua obra. Irmãos, há, como nós dissemos, uma unidade temática nas Escrituras. Jesus Cristo. Ele é o assunto central de todas as partes da Bíblia. Não há um único texto da Bíblia que não dê testemunho de Jesus. Nenhum. Mesmo os textos da lei, os textos das leis cerimoniais, que nós, às vezes, julgamos que parece ser tão distante assim, né? Das nossas práticas, mas tudo aponta para Cristo. Lei civil, moral, cerimonial, profecias, salmos, poesia.
Tudo na Bíblia, história, narrativa, tudo na Bíblia aponta para Cristo. Aliás, meus irmãos, quem é que diz isso? O próprio Jesus. Em João, capítulo 5, versículo 39, por exemplo, ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Em outro momento, quando assevera aos seus discípulos que também importava que se cumprisse tudo que dele estava escrito. Onde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que é ratificado também diante dos seus 2 seguidores no caminho de Emaús, após a sua ressurreição. O texto lá diz que começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, Jesus expôs o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. É claro que dentre tantas coisas transcritas sobre Jesus, evidentemente o foco está na sua morte e ressurreição. Sendo que nesse caso a morte representa o ápice do seu sofrimento, que envolveu toda a sorte de humilhação, insultos, acusações falsas, oposição, traição e tudo mais que nós sabemos que Jesus padeceu. A ressurreição, entretanto, é a confirmação da vitória de Cristo sobre os seus adversários, sobre os religiosos hipócritas, sobre Satanás, sobre a própria morte. Jesus triunfa sobre tudo e sobre todos. Todos os inimigos são colocados por estrado dos seus pés. E assim será também na consumação dos séculos. De modo, irmãos, que tanto os profetas do Antigo Testamento quanto os apóstolos do Novo Testamento deram o seu testemunho firme dos sofrimentos e das glórias de Cristo. Os profetas antecipando o que aconteceria, os apóstolos testificando o que aconteceu ao nosso Salvador. Com isso nós percebemos que o cerne do Evangelho é justamente esse, Jesus Cristo, o que ele enfrentou, o que ele conquistou, o que ele fez. O reverendo Michael Orton certa vez disse que as nossas pregações deveriam ser mais indicativas do que imperativas. E o que ele queria dizer com isso, irmãos, é que muito mais do que aquilo que as pessoas ou nós devemos fazer, importa que nós enfatizemos aquilo que Cristo fez. Porque aqui está a base de toda a nossa prática. Ou seja, por que nós temos que ser mais indicativos do que imperativos? Porque nós temos que apontar para Cristo o tempo inteiro. Ao invés de simplesmente dizer o que devemos fazer. Dizer o que Cristo fez. O que Cristo fez é a base do que eu devo fazer. O Evangelho não é a pregação de conceitos ideológicos. O Evangelho não é a exposição de opiniões pessoais. O Evangelho não se resume a mera moralidade de conduta. O Evangelho é o anúncio glorioso de Jesus, dos seus sofrimentos em nosso favor, das glórias, das suas conquistas que nos garantem também vitória. E aqui está o outro aspecto que merece destaque, irmãos. Antes da glória, vem o sofrimento. Antes da recompensa, vem o esforço. Antes da vitória, vem a batalha. É isso que a igreja tem aprendido ao longo da sua caminhada. Foi assim com os mártires, com a igreja primitiva, novamente foi assim com os reformadores, foi assim conosco, é assim conosco. Nós estamos nesse mundo sendo abençoados por Deus, fazendo a obra de Deus, padecendo muitas coisas, e Deus vai nos conduzindo, nos preservando. Aquele que é Senhor padeceu, como nós não padeceríamos. Jesus disse: se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Mas depois da tempestade vem a bonança, irmãos. Depois do choro vem a alegria. A semelhança do nosso mestre, nós também padecemos, mas do modo como ele venceu, nós também venceremos. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas ele também disse na mesma linha: mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo.
Como isto, irmãos, serve de combustível para os crentes do mundo inteiro e de todas as épocas. No mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Na nossa vida como igreja, nós passamos por aflições, lutas, algumas parecem intermináveis. E às vezes parece que nós somos vencidos mesmo. Vencidos talvez até pelo cansaço. Tende bom ânimo, disse Jesus, eu venci. Tal como os profetas, cabe-nos ressaltar toda a obra expiatória, a morte vicária e a maravilhosa vitória de Jesus Cristo. Irmãos, se nós estivermos concentrados em Jesus e não em nós mesmos, se estivermos focados em transmitir Jesus e não a nós mesmos, se estivermos olhando para Ele, dificilmente nós nos desanimaremos de forma cabal, definitiva. Isso só acontece quando nós tiramos os olhos de Jesus e não entendemos que é Jesus que representa aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos. Em quarto lugar, os profetas falaram para o benefício de outros e não deles mesmos. Isso aqui é fantástico. Vejam a primeira parte do versículo 12. A eles, profetas, foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas. Em outras palavras, o que está sendo dito agora, irmãos, é que o ministério profético que foi desenvolvido no passado com tanto empenho e ardor por parte daqueles servos de Deus, não se desenvolveu para o benefício próprio, para o benefício deles próprios, mas para o benefício de outros. Quem foram aqueles que foram beneficiados com o trabalho dos profetas? Pensa um pouquinho. Quem é beneficiado depois com o trabalho dos apóstolos? Quem são os beneficiados pelo trabalho dos reformadores? Então, vejam aqui, irmãos. Os profetas suportaram bravamente todo tipo de aflição em prol de uma obra maior do que eles. Eles suportaram todo tipo de aflição em prol de muitos irmãos, alguns que eram seus próprios conterrâneos, outros que eles jamais chegaram a conhecer, como os crentes dos dias de Pedro e como os crentes dos nossos dias. O esforço, o trabalho, o empenho dos profetas é o esforço, trabalho e empenho que atravessa gerações. O esforço da Igreja de Cristo hoje, no presente momento, o esforço da Igreja Peniel, estou falando de nós, deve ser um esforço feito para a glória de Deus, capaz de atravessar gerações, pela influência que nós podemos exercer, com base no Evangelho e no Espírito Santo de Deus que opera em nós. Somos desafiados a nos envolvermos aqui, irmãos, muito intensamente. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 4, Paulo diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Na igreja não há lugar para egoísmo, exibicionismo, partidarismo, porque tudo que nós recebemos é das mãos do Senhor, é dádiva dele e é para ser, de algum modo, compartilhado entre os santos. Se nós pararmos um pouco para pensar, então, como já fizemos recentemente, nos dons espirituais, nós vamos ver de forma fácil que no exercício deles nós visamos o bem dos outros, não prioritariamente ou não apenas o nosso próprio bem.
Aquele que ensina, ensina outro. Aquele que exorta, exorta outro. Aquele que aconselha, aconselha outro. Aquele que exerce misericórdia, aquele que pratica hospitalidade, aquele que contribui com liberalidade, aquele que ora, enfim, todos nós, irmãos, quando fazemos algumas dessas coisas, devemos pensar nos outros e não apenas em nós mesmos. Essa é a própria natureza dos dons. Eles existem para o corpo. Eles existem para a comunidade. Eles existem para a igreja. É preciso, então, que resgatemos essa consciência que tem se perdido. Nós estamos na igreja para servir, não para sermos servidos. Essa é uma frase que eu acho que a gente vai dizer por muitos anos, por longos anos, e que a gente precisa martelar o tempo inteiro, porque é muito fácil nos esquecermos disso, desconsiderarmos isso, ignorarmos isso. Nós somos chamados para servir, não para sermos servidos. O próprio Filho de Deus veio para servir e não para ser servido. Ele disse isso. Nós estamos na igreja para fazer a vontade de Deus, não para impor a nossa vontade. Nós estamos na igreja para colaborar com os irmãos, não para lançar um jugo massacrante sobre eles. Nós estamos na igreja para agirmos de forma piedosa e não com maldade. É esse o entendimento que nós temos tido, irmãos. É isso o que nós temos buscado fazer, o que as pessoas enxergam. Meus irmãos, se nós amamos a Jesus Cristo e a sua igreja, não deixemos de observar atentamente essas coisas. Façamos um compromisso diante de Deus, busquemos o bem dos nossos irmãos e, no fim, todos nós seremos beneficiados. Os profetas, os apóstolos e até mesmo Jesus demonstraram interesse pelo bem dos outros. Se não desenvolvermos a mesma disposição, nós não estaremos servindo a Deus como eles fizeram. Estaríamos, no máximo, servindo o nosso próprio ventre. E nós não estamos na igreja de Cristo para servir o nosso próprio ventre. Busquemos o benefício mútuo. Foquemos no reino e na obra de Deus. Preguemos a Jesus Cristo. Sejamos fiéis à palavra. Em quinto e último lugar, os profetas falaram sobre mistérios insondáveis de Deus. Irmãos, vejam, também transparece aqui em nossos versículos o fato de que os profetas falaram de coisas extraordinárias e às vezes até incompreensíveis para eles em determinados contextos. Eles falaram do futuro, não foi? Eles falaram do juízo final, eles falaram da obra de Jesus, eles falaram da inclusão dos gentios na fé. Mas nem eles mesmos tinham como apreender todos os mistérios de que eles falaram. Ainda mais se nós considerarmos que algumas profecias tinham duplo, às vezes triplo cumprimento. Era esse o ofício deles, não é? Vejam ainda que o texto nos diz que os referidos profetas, eles indagaram, inquiriram e investigaram. Observem esses três verbos aí. Esses três verbos nos mostram parte daquilo que era natural na atividade dos profetas. Como eles muitas vezes anunciavam coisas grandiosas e que se relacionavam também com o futuro, constantemente havia uma preocupação no sentido de como essas coisas acontecerão, não é? Em que circunstâncias? O que é que elas significam de fato? Quando essa profecia terá o seu cumprimento? Observem que o texto salienta que os profetas ministravam coisas que depois viriam ou vieram a ser anunciadas pelos pregadores do evangelho. Coisas essas, diz Pedro, que os anjos anelam perscrutar. Vejam que coisa curiosa, irmãos. Quem eram os anjos? E qual era o ministério que os anjos tinham também? Qual era a função dos anjos? Os anjos na Bíblia são constantemente o quê? Mensageiros. Eles são mensageiros por meio dos quais Deus se dirigia aos profetas no passado, por exemplo. Mas a verdade é que nem os anjos podem perscrutar e sondar os mistérios do Senhor. Há mistérios de Deus que não apenas não são conhecidos plenamente por nós, eles não são conhecidos nem sequer pelos anjos. E nós nos lembramos então daquelas palavras de Jesus que diz que acerca do dia e da hora em que há de vir o Filho do Homem, ninguém sabe, nem os anjos no céu.
Isso só mostra a grandiosidade daquele evento. Mas a ênfase principal de Pedro, irmãos, está no fato de que no processo da comunicação divina conosco, da pregação do evangelho em especial, que resulta da nossa salvação, temos aqui algo que desperta o interesse dos seres celestiais. Eles anelam conhecer mais plenamente o ser de Deus e a maneira como Deus age para nos redimir por meio do evangelho. Tal como os profetas, os anjos aqui representam o período anterior em que Deus se revelava de forma muito peculiar. Mas nos dias de Pedro, o que nós já tínhamos era a concretização histórica das promessas e das bênçãos em Cristo. Por isso ele usa o termo agora, que aparece aí também. O termo agora, assim como também nós temos aí no verso 10 e verso 25 do capítulo 2 e verso 21 do capítulo 3. Ele expressa que naquele momento, agora, uma nova realidade se apresentava. Agora, os gentios também podiam ser salvos. Agora, alguns antigos mistérios de Deus podiam ser conhecidos, foram revelados. Agora, os que estavam em trevas viram a luz. Agora, uma segunda vinda de Cristo é aguardada. E outros acontecimentos são aguardados com os seus próprios mistérios a serem descortinados no devido tempo. Nós somos privilegiados por conhecer fatos, irmãos, que muitos justos e santos homens de Deus do passado não puderam. Nós somos privilegiados porque uma vez que só é possível conhecer a Deus a partir daquilo que Ele nos informa de si, então o nosso conhecimento dele é mais extenso até do que de alguns heróis da fé. Isso em termos de volume, repito. Volume de informação. Mas isso aumenta a nossa responsabilidade. O fato é que conhecendo mais a Deus, nós podemos também nos relacionar melhor com Ele. E a proximidade em uma relação pessoal desperta amor ainda mais profundo. Tudo isso nos ensina outra coisa, irmãos. Outra coisa elementar. A mensagem do reino celestial é sempre maior do que o mensageiro que a proclama. Sempre. A obra que nós temos que realizar na igreja é sempre maior do que nós. Sempre. É sempre mais grandiosa do que aquilo que é perceptível a nós. Quando nós falamos de Deus, nós estamos necessariamente tratando de algo muito grande, de coisas muito sérias, muito santas. Coisas maiores do que nós, maiores até do que nós podemos compreender em alguns casos. Porque Deus e os seus eternos desígnios simplesmente não cabem na nossa mente como um todo. Assim como os profetas, nós podemos e devemos falar de Deus no limite da sua revelação e nada mais. Aliás, resista à tentação de falar qualquer coisa acerca de Deus, acerca da salvação, qualquer coisa que exceda o limite da revelação. Esse é mais um princípio da reforma, que está contido também na nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé, até quando descreve o tipo de culto que nós devemos prestar a Deus, ela diz, está adstrito na revelação da Escritura. Aquilo que pode ser extraído ou depreendido da Escritura. Nada mais, o resto é imaginação, é elucubração da mente humana. Não exceda o limite da revelação de Deus para atuar no serviço da sua causa. O conhecimento daquilo que Deus fez por nós, irmãos, deve nos mover e nos atrair. Deve nos levar a proclamar as suas grandezas a outros, mesmo que nós não compreendamos plenamente tudo que envolve a nossa fé. Nós sabemos de coisas que precisam ser comunicadas a outros e absorvidas em nossos corações e em nossas práticas. Na nossa tarefa evangelística, talvez as pessoas nos perguntem coisas que nós não saberemos responder. E isso não deve nos intimidar. Porque a obra e a própria pregação é maior do que nós. Nós não conhecemos tudo acerca de Deus e nem podemos ter pretensão de conhecer tudo acerca de Deus.
Mesmo quando estudamos a Bíblia e repetimos o estudo e lemos de novo a palavra, fatos novos vão surgindo em nossa mente, em nosso coração. Nós somos muito limitados, irmãos. E o processo de aprendizagem nosso é penoso, é lento, é gradual. Deus sabe disso. E Ele trata conosco como uma ama balbuciando palavras para crianças. Eu acabei de usar uma imagem de João Calvino. É como se Deus, por meio da revelação da palavra, viesse a nós, falasse conosco de uma forma que nós pudéssemos compreendê-lo. Mas ainda assim, Deus é muito maior do que a sua própria revelação. É óbvio. E Ele não revela tudo de si mesmo. É óbvio. Nos preocupemos com aquilo que está revelado, com as responsabilidades que nós temos diante do que já conhecemos. Vamos proclamar as verdades que estão aí patentes nas Escrituras. O fato de não podermos sondar as maravilhas dos propósitos de Deus, irmãos, o fato de que os profetas também não puderam fazer isso, o fato de que os anjos desejam conhecer essas coisas, o fato de que o Evangelho salva, livra da morte, garante vida eterna aos que creem, todas essas coisas só destacam ainda mais a grandeza do Senhor e nos fazem cair aos seus pés, louvá-lo, pregá-lo, servi-lo de todo o coração. Assim, meus irmãos, tal como os profetas do Antigo Testamento, referidos aqui por Pedro em sua epístola, nós devemos proclamar a salvação divina, falando dos mistérios de Deus em Cristo Jesus, movidos pelo Espírito Santo, sob o auxílio do Espírito. Nessas coisas, o ministério profético e o nosso ministério estão mais próximos do que nós imaginamos. Que Deus nos abençoe ricamente. Que Deus nos auxilie no exercício do nosso ministério. Que Deus nos dê suporte como povo seu e nos anime na responsabilidade individual que cada um tem diante dele. Amém.